Então, olá a todos, bem-vindos, bem-vindas. Não sei quando é que depois vocês vão conseguir assistir a esta conversa, mas eu decidi convidar a Sundari para falarmos aqui sobre Júpiter, que no fundo vai ser o regente do ano 2025, a partir de março, né? Porque na astrologia nós sentimos e vemos o início do ano sempre quando o Sol entra no signo Carneiro. E pronto, vamos fluindo assim na conversa, vamos falando assim de alguns temas interessantes. Eu vou agora passar aqui a minha palavra à Sundari. Sundari, bem-vinda. Muito obrigada por teres aceito o convite. Olha, muito obrigada eu mesmo, Ana, obrigadíssima. Eu nem conhecia o teu projeto, fiquei super feliz porque fiquei a conhecer alguém que fala a nossa língua. É tão bom quando nos reconhecemos, não é? Como fazer parte da mesma tribo e senti isso quando recebi o teu convite. Fui ver e fiquei, olha que lindo, não, nem sequer conhecia a Ana, e temos amigos em comum ainda por É cima. verdade. Então, olha, obrigada pelo convite e como eu te dizia mesmo agora, obrigada também pela confiança de me vires fazer uma pergunta sobre astrologia quando eu não tenho essa base, não é? Como se eu costumo dizer sempre isso, eu adoro falar dos céus do momento, da energia que eu sinto intuitivamente, mas ao mesmo tempo não é que eu tenha assim uma base oficial para falar de astrologia, mas olha, de todo o coração aceito o convite e acredito que vai ressoar com quem for para chegar esta mensagem. Vai chegar às pessoas certas. Eu confio muito nisso também. Geralmente quem vê é porque aquela pessoa de alguma forma tinha que ouvir aquelas informações daquela forma. E tu tens uma forma muito diferente de falar da astrologia, não é? Tu acabaste de dizer, e estávamos a falar um pouco em off agora, que não tens bases astrológicas e a resposta que eu te dei foi, e é a resposta que eu dou a todas as pessoas, porque eu sinto mesmo isso. Nós viemos das estrelas, portanto não tem como nós de alguma forma deixarmos vá lá de ter esta conexão. Ou seja, isto são coisas que estão inerentes a nós, são inerentes à nossa alma, não é? Naturalmente há pessoas que têm mais propensão para a astrologia, acabam por aprofundar um pouco mais, mas eu acredito que todos nós temos esta sabedoria dentro de nós. Portanto, de alguma forma ou de outra, faz parte da nossa natureza. Concordo completamente, mesmo. Eu posso dizer-te que a astrologia chega a mim de forma indireta, por causa do zodíaco, por causa dos 360 graus do mapa, que eu Uhum, sempre li de acordo com a regência da Cabala. Ou seja, eu nunca fui estudar os planetas e as casas assim a fundo e depois toda a linguagem que pode nascer daí, mas sempre me interessei muito sobre a cadência dos céus, os ciclos uhum. naturais do Sol, da Lua, daquilo que nós aqui desde a Terra temos acesso direto, não é? É verdade que nós conseguimos ver alguns planetas nos céus, mas aquilo que mais nos alimenta aqui o espírito desde o planeta Terra é este ciclo natural do Sol e da Lua. E com o Sol e a Lua, só com esses dois elementos, nós já temos tanta informação. E Bastante. por causa do Sol e da Lua, por causa dos ciclos lunares, eu comecei a interessar-me sobre uma coisa que eu sempre chamei da meditação da Lua Nova. Ou seja, quando o Sol e a Lua se casam nos céus num determinado grau, há uma energia que não está só disponível nesse dia, a nosso Uhum, está disponível por todo o ciclo lunar. Exatamente como tu dizes que Júpiter vai estar regente pelo ano de 2025, porque naquele grau do início do ano do ciclo do Sol, no grau zero de Carneiro, como tu dizias, Júpiter vai ter uma influência grande, o que significa que para todo o ano nós temos uma leitura que vai influenciar-nos. Então, eu sempre me interessei sobre a cada lua que energia é que estava disponível para me reger com o ciclo lunar, o que é que eu podia ler dos céus. E para mim foi com a Cabala, ok? Para mim a informação que me veio desde miúda, pelos ciclos da vida, pelos caminhos, pelas pessoas que fui encontrando, o que vinha era uma informação direta sobre aquilo que muita gente fala como sendo os anjos, mas que eu já falo de outra maneira, porque eu acredito que quando nós temos uma palavra com um preconceito associado, nós fechamos tudo dentro de uma caixa. E certo. quando eu via que a leitura da Cabala era dizer que a cada 5 graus mudava de frequência, o que eu percebo, eles chamavam de anjos, mas para nós é só diferentes frequências, Uhum. 72 frequências que vão rodando pelos céus e que nos influenciam, tal como temos não sei quantos planetas e não sei quantas casas, aqui é como se houvessem 72 unidades que nos vão regendo. E para mim são essas unidades que são, que nós quisermos chamar
de energia ligada ao divino, qualquer coisa que seja maior do que nós, que esteja acima da nossa condição humana, para nós nos inspirarmos a. Então imagina, quando eu chego aos 360 graus do zodíaco e do mapa, de repente eu começo a estudar estas 72 unidades e o que é que está quando nos céus e como é que eu conjugo isso com, agora falando nesse layer da astrologia, com os planetas e com as casas. E de repente começou-se a abrir um novo mundo, sabes? Então começou-se a abrir uma nova interpretação do que é que a cada grau pode estar a influenciar-nos. Uhum. E quando tu dizes que Júpiter vai ser o regente deste ano 2025, que vai começar sobretudo na nossa primavera, não é? Oficialmente, fico fascinada. Olha, primeiro, por coincidência ou não, eu estou a viver um trânsito de Júpiter, o Júpiter dos céus está em cima do meu nó de norte, o que significa que há aqui um período de tudo o que é associado a Júpiter e que nós vamos falar juntas agora, obviamente, que eu acredito que assim como eu li para mim neste trânsito, possivelmente nós conseguimos ler coletivamente para todo este ano. Então, sei lá, o que é que eu posso assim intuitivamente contar-te sobre como é que eu vejo isto a acontecer-nos? Primeiro, já nem sequer estamos a falar de um planeta que é para ir para dentro. Estamos a falar de um planeta que é completamente virado para o exterior e que é Uhum. coletivo, que já nem se trata de uma coisa só sobre mim própria, mas trata sobretudo de uma coisa que nos vai afetar a todos e que só funciona quando todos olharmos da mesma janela, sabes? Obviamente cada um de nós tem as suas vidas, tem a sua história pessoal, tem os seus óculos, não é? As suas lentes para ver a realidade, mas quando Júpiter chega para todos ao mesmo tempo. E ou estamos todos prontos, ou vamos todos juntos na mesma. Então Pois é. eu vejo dessa maneira, eu vejo que este ano, tendo em conta tudo o que temos vindo a viver para trás e nesta linguagem evolutiva vamos viver para a frente, chega assim um momento em que é preciso darmos as mãos para fazer isto acontecer em grupo, coletivamente, em tribo, para não falar de tudo o que toda a gente já ouviu falar 300 mil vezes este ano sobre Aquário, que nem vou por aí, mas é na mesma medida. Eu sinto que Júpiter vem com alguns dos mesmos princípios por causa disto, por causa de ser tão expansivo, tão expansor de consciência, sabes? É como se eu acreditasse que ele chega e o que ele propõe é ou abrimos a cabeça para algo novo ou não vamos conseguir lidar com a irreverência dos tempos que correm. Muita gente pode olhar como sendo um tempo de caos. Eu gosto mais de pensar que este tempo de caos é um tempo de total irreverência, total insolência, em que nós não sabemos o que é que vem lá, mas que é a nosso favor. Por isso é que é expansivo. Podíamos falar de um planeta muito mais contrativo, muito mais doloroso, mas não, estamos a dizer assim: tudo o que vai acontecer este ano vai ser para nos fazer crescer, expandir, aumentar. Aumentar não só a nossa história pessoal, com os nossos poderes pessoais, com os nossos dons, mas, sobretudo, como é que nós ficamos maiores quando nos ligamos em tribo, em comunidade, coletivamente como humanidade, sabes? É como se começássemos a ter todos essa capacidade de acreditar que é possível fazer diferente e que para fazer diferente tem que ser coletivamente. Então, assim, a primeira coisa que para mim Júpiter vem com essa força, sabes? Vem com uma força bruta, sim, mas de abrir espaço, abrir espaço, abrir espaço. Então, o que nos acontecer este ano também vai ser para abrir espaço, não só para agora, mas para o que lá vem. Como se eu acredito que é sempre tudo uma preparação para o que vem a seguir. O que significa que os últimos anos, que todos temos uma memória pessoal e coletiva, foi tudo uma preparação para o que vem a seguir, sabes? Então, o que é que Júpiter nos está a preparar para? O que é que este ano vai aumentar, expandir, ficar assim com uma lente, uma lupa gigante? E como é que isso nos vai preparar para aquilo que vem a seguir? Sabes? Isso é assim a primeira insight que me chega.
Muito interessante estás a dizer isso, porque quando o ano astrológico inicia, ele ainda está em Gêmeos. E, embora não seja propriamente o signo em que ele se sente mais confortável, ele não deixa de ser expansivo. Mas depois ele vai entrar em Caranguejos, que é um signo completamente diferente. E há uma frase até do Miyakoto, que é um escritor, que ele diz mais ou menos assim, e eu associo muito esta frase a este trânsito que vai acontecer. As maiores viagens que nós podemos fazer é para o nosso interior, porque são a partir dessas viagens que nós nos conhecemos mais. Então, eu gosto de ser isto desta forma, da mesma forma que eu expando, porque o Júpiter expande tudo o que toca, a minha expansão, ela é sempre proporcional à minha contração. Se eu contraio daqui para, ou seja, daqui para aqui, eu vou expandir da mesma proporção, mas no sentido oposto. Ou seja, eu não posso expandir nunca sem contrair, ou seja, eu não posso expandir em Júpiter sem contrair primeiro em Saturno, não é? Que é o planeta que está bem próximo de Júpiter, a nível da órbita. Exato. E que, se não me engano, foi o regente do que passou, curiosamente. Certo, exatamente. E é muito curioso essa conexão também. Eu não posso expandir primeiro sem antes contrair, não é? Essa é a lei Adoro, da vida. adoro, concordo Movimento na da vida. totalidade. Tu falas em contração-expansão e para mim eu vejo muito e falo muito sobre isso, sobre uma noção de a diferença entre polaridade e dualidade, ok? A polaridade é natural, a dualidade é uma separação. Enquanto nós falamos em dualidade, nós não nos vamos sentir nunca inteiros. Vai sempre haver um conflito interno entre duas forças opostas. Mas enquanto polaridade, nós enraizamos na medida que crescemos, como uma árvore, não é? Nós enraizamos, quanto mais profundas são as nossas raízes, mais capacidade nós temos de crescer em direção aos céus. Tal como tu dizias, que é na mesma proporção a contração e a expansão. Então, fantástico. Por outro lado, isso é espetacular, porque se Saturno nos deu uma série de caixas e de leis pelas quais nós temos que nos reger para estar vivos, basicamente leis cósmicas, agora, se nós tivermos estudado bem a lição, nós Certo. aprendemos como é que agora, com as mesmas leis, podemos expandir, não é? Ou seja, nós fomos fazendo as nossas raízes, estudando os nossos próprios casos, como é que nós nos integramos enquanto estrutura, para que isso nos dê a base sólida para fazer crescer, para expandir, para ser ilimitado, para nos sentirmos ilimitados outra vez. E como tu dizias também, Júpiter toca e expande. Eu vejo, até falo disso muitas vezes quando falamos de Júpiter no contexto dos nossos estudos, que é como se fosse o toque de Midas, sabes? Aquela Certo. história antiga. Naquilo que tu tocas, tu vais orificar, tu vais tornar cheio de luz. Júpiter tem essa característica, não é? O que nos tocar este ano vai ser assim, uau, eu ponho lá a minha lupa e não é só uma lupa, é luminoso, é incrível, vem com uma luz que ilumina até aquilo que nós não tínhamos visto. E às Certo. vezes nós temos mais medo da nossa luz do que da nossa sombra. É verdade. Então, o que é que será que este ano tem para nós? Porque tem sido tão difícil, não é? Atravessar este caos, tudo o que estamos a viver coletivamente. Já sabemos que é um planeta tão especial, já sabemos que isto vai ser para todos. Então, o que é que nós conseguimos ver todos juntos que ilumina um bocadinho aqui o caminho comum? Eu tenho essa fé. Tenho, muitas vezes há muita gente que está carregada da responsabilidade de ver como tem sido importante a autoanálise, processo, concordo em totalidade, mas não nos podemos perder na dificuldade, sabes? Eu acredito mesmo, como nós estamos as duas a querer dizer, que qualquer dificuldade vem para nos capacitar de fazer acontecer mais e melhor. Então, se vem com Júpiter, é para isso. Se agora é Júpiter, é para essa direção. É não perdermos a fé e a esperança de que é para crescermos. Já não vai ser só fazer crescer o difícil. Uma vez que é Júpiter, também vai ser para fazer crescer aquilo que já nos serve, que nos dá outra vez capacidade de sonhar, de planificar
sem limites, nem sei bem, é mesmo um sonho, um verdadeiro sonho. Acho que Júpiter também se conecta aqui com a nossa capacidade inata de, uau, plenipotência, não há Que é impossível. possível. Ele Isso, vem mostrar muito que é possível. Sabes, mesmo. estavas a dizer uma coisa muito interessante há pouco sobre as polaridades, porque Saturno e Júpiter, eles compõem uma polaridade, não é? E eu acho muito interessante uma questão aqui desses dois planetas, embora o Júpiter é quem vai estar mais ativo, digamos assim, este ano, que é o facto que estavas a dizer da sombra, que às vezes temos muito mais medo, não é, da nossa luz do que propriamente da nossa sombra. E é muito interessante isso, porque o Júpiter, e eu também vejo um pouco o Saturno com essa vibração, eles estão associados à verdade, em níveis diferentes, em questões e consciências diferentes. Enquanto que o Júpiter está associado a uma verdade que vai além da nossa meramente mercuriana, não é? Eu acho que o Saturno está mais associado a uma verdade, à verdade que todos nós, quando não nos questionamos, somos obrigados e convidados a seguir, que são as verdades do sistema, não é? Ou pelo menos as verdades, eu quando digo verdades, é com aquele tom um pouco mais irónico, porque verdade só é verdade até nós expandirmos e sairmos um pouco dessa frequência. É verdade até ser, não é? Quando nós expandimos, que é isso que Júpiter pede, que a gente olhe para o horizonte, não é? Que aponta a seta do Sagitário para o objetivo, não é? Nós aí, tecnicamente, já não estamos meramente naquela caixinha, enclausurados ali, e já somos convidados a expandir e ir além disso, a ir além dessas verdades, dessas histórias que nos contam e que dizem Certo, que é verdade. E adoro. eu vejo muito essa vibração como o ir além das nossas limitações. Nós às vezes não acreditamos em nós, pensamos que não somos capazes, pensamos que não conseguimos, mas Saturno está associado às limitações por natureza. Portanto, agora em Júpiter, as limitações só na nossa mente. Não é? Nós aí percebemos em Júpiter que as limitações que se calhar nós pensamos que temos estão só aqui. Porque não Isso. existem limitações, tecnicamente falando. Não é? E nós em Júpiter percebemos isso. Então achei muito interessante essa dança, não é? Essa dança que existe entre esses dois planetas e essa parte que tu teres falado há pouco, de que nós temos mais medo da nossa luz do que da nossa sombra. Às vezes isso acontece muito. Sim, e eu vou pegar no que tu disseste sobre Sagitário, porque sou apaixonada por essa seta de Sagitário e que é mesmo uma metáfora quase literal do que Júpiter pode fazer por nós, não é? Nós, nós é como se apontássemos numa direção, temos um foco, temos um desejo, temos um sonho, mas nem sonhamos, aqui a redundância, mas nem sonhamos onde é que isso nos pode levar. Certo. Precisamente temos mais medo da luz do que da sombra. E em Sagitário, o que mais me apaixona em Sagitário são aqueles últimos graus. Primeiro porque eu acredito que, e acho que isto é também muito comum, nós pensamos em astrologia, acho eu, mas vou dizer, dos grau 0 ao grau 30, quando nós vamos atravessando todo um signo, eu acredito que começamos numa energia muito primal e vamos refinando, refinando, refinando essa energia. O que Uhum. significa que os últimos graus de Sagitário são os mais refinados desse mesmo signo. Então, nesta analogia que estamos a fazer, de apontar a seta do Sagitário numa direção que é o nosso sonho, mas que nem sabemos o que é que pode vir dali, e nos últimos graus de Sagitário, nesse refinar da energia desse signo, o que está lá é o centro galáctico. Então, imagina, nós estamos a apontar no mais expansor de consciência que nós podemos ter aqui na Terra e no nosso sistema solar, que é aquele centro galáctico de onde eu acredito que está o Sol central e toda a fonte de whatever que a gente queira chamar aqui, Uhum. consciência, luz, não sei, não interessa, para cada um há de ser uma coisa. Então imagina, se Júpiter está a reger Sagitário, se Sagitário nos seus graus mais refinados aponta na direção do nosso centro galáctico, imagina o que pode ser um sonho alinhado com essa direção, mais coletiva não dá, não é? Porque é o que nos rege a todos, a todo o sistema solar, quanto mais a nós aqui neste planeta e a falarmos de humanidade. E ao mesmo tempo, ainda pegando nisso da luz e da sombra, nós com a sombra, bem ou mal, nós temos muitos subterfúgios, ou seja,
Nós podemos vitimizar-nos, podemos esconder-nos num buraco, podemos ficar aniquilados pela dor durante um tempo, podemos atravessar momentos muito dolorosos da noite escura da alma. Há toda uma coisa que é muito aceite, vou dizer assim, é muito aceite, porque estamos a fazer trabalho pessoal, não é? Porque estamos a ir a fundo das nossas questões. Em relação à luz, ninguém aceita nada, ou seja, nós ainda temos que nos educar coletivamente, estou a falar assim de uma perspectiva mais geral, é como se ainda tivéssemos que nos educar que com a luz, assumir a nossa luz vai ser para brilhar, e brilhar, Uhum. bem ou mal, ainda incomoda, sabes? E deixar cair esse paradigma de que, epá, eu vou iluminar isso ainda incomoda o outro e depois como é que eu faço isto e como é que o outro vai lidar com isto e isso é na Muito. mesma trabalho de sombra pessoal, estás a ver? Porque eu preciso Uhum. fazer esse meu trabalho comigo mesma, de que eu vibrar a minha luz só vai ressoar com a luz dos meus semelhantes, ou seja, quando eu começo a virar esse paradigma e eu uso Júpiter a meu favor, nesse sentido, imagina, eu aponto para o centro galáctico, de onde vem a fonte de todo o conhecimento e sabedoria e o que mais nós queremos chamar. Eu assumo que essa luz tem impacto em mim e eu devolvo na mesma medida. O que eu vou sentir à minha volta vai ser um impacto positivo, porque eu vou chamar o outro a fazer exatamente a mesma coisa. Mas dá medo, porque ninguém faz isto ainda, porque ainda Uhum. estamos nas leis de Saturno que parece que nos querem separar, mas não é verdade. As leis cósmicas podem parecer mais autoritárias à partida, mas são apenas estruturais em relação às nossas capacidades finitas da nossa condição humana, ok? É verdade. A condição Certo. humana tem uma estrutura que tem, de alguma forma, um contexto. Esse Uhum. contexto, uma vez assimilado, e esse contexto, como eu dizia, tem muito a ver com luz-sombra, com sabermos as nossas luzes, as nossas sombras, as nossas naturezas internas. A partir do momento em que eu faço esse trabalho de casa, Júpiter já não me assusta, ou já não tem que me assustar, porque ele vai me dar o chão fértil para depois fazer vingar esses mesmos sonhos. Então, apontamos a seta de Sagitário na direção mais elevada que podemos enquanto humanidade, enquanto aspiração interna da minha pessoa e da tua pessoa e de cada um de nós, e depois aceitamos que vamos ter a capacidade de expandir com essas leis, como se as leis de Saturno também expandissem depois de conhecermos o que vem a seguir. Então vejo também muito dessa maneira. Um, Gostei dessa explicação toda. Eu estava a concordar com tudo o que estavas a dizer agora, porque estava-me a lembrar agora de uma questão sobre Saturno, hum, que é, ele tem muita conexão, se a gente, por exemplo, for falar aqui em dimensões, ele tem muita conexão com a terceira dimensão, né? Hum, então, essas leis de Saturno, elas estão estritamente conectadas com aquilo que nós, ou melhor, como nós nos orientamos aqui na terceira dimensão. Portanto, são leis da terceira dimensão. Portanto, ele fala de tempo, não é? É um planeta ligado ao tempo, só que é um tempo muito limitado, porque é o tempo que nós nos regemos, é o tempo cronológico, portanto, o passado, presente e futuro. Mas nós precisamos, para expandir em Júpiter, nós precisamos de, vá lá, estar a favor desse tempo. Nós precisamos, primeiramente, aceitar a nossa condição humana, que era o que estavas a dizer e bem. Precisamos, primeiramente, aceitar a nossa condição humana, que nós escolhemos estar aqui, nós estamos aqui, escolhemos estar aqui, para depois, efetivamente, ir para Júpiter. Ou melhor, vou dizer de uma outra forma. Para irmos para Urano. Porquê? Porque nós temos que atravessar essa ponte de Quirón, não é? Porque é um asteroide que fica ali entre Saturno e Urano. E tanto Saturno quanto Urano regem Aquário. Só que são duas consciências diferentes. Eu, para ir para Urano, que é a mente cósmica, a mente superior, eu tenho que passar esta ponte de arco-íris. Só aí é que eu vou conseguir expandir. Eu não posso expandir sem primeiro passar pelo trabalho árduo de Saturno, sem primeiro aceitar o tempo, o meu próprio tempo, sobretudo, e ir de encontro, ou seja, para eu ir de encontro à minha verdade, não é? Esse caminho que eu tenho que
percorrer em Júpiter, eu tenho que estar alinhada e em coerência total com o meu tempo interior. E é isso que Saturno fala também. Eu não consigo, nem eu nem ninguém, nós não conseguimos expandir à força. Todos nós Isso. temos o nosso timing, todos nós temos o nosso tempo. E quando Júpiter, ele neste momento está em Gêmeos, mas quando ele passar para Caranguejos, ele vai-nos pedir isso, que nós façamos aqui uma viagem interior, passando por os vários tempos, a infância, não é? Caranguejo conecta-se diretamente com as memórias de infância. A infância, a nossa ancestralidade, por isso é que muitas terapias, por exemplo, constelações familiares e tantas outras que estão por aí, elas têm vindo a ganhar um grande destaque, infelizmente, e ainda bem que é assim, porque são terapias que nos fazem ir à raiz das coisas, não é? E é lá que está a nossa força, é lá que está a nossa essência também. É nessa história, nesse caminho que todos nós percorremos, portanto, os pais, os avós, os bisavós, tetravós, todo o caminho que essas pessoas percorreram até aqui, elas também fazem parte de mim, fazem parte da minha verdade e da minha essência. É através delas que eu sou que eu sou hoje, efetivamente. Eu não posso me desprender disso, dessa história. Portanto, eu tenho que estar a favor do meu tempo. Cada pessoa tem o seu tempo. Adoro essa visão e quase que dessa maneira fazes-me ver que este ano que estamos a querer abrir, não é? Que proposta é esta deste ano? Se nós pensarmos, de acordo com essas leis de Saturno e do tempo, que este ano é o futuro do que já foi, sabes? É exatamente o que tu estás a dizer que nós temos que fazer em termos de constelação e de outras terapias e de outras filosofias e de outras linguagens que nos recordam que nós somos o resultado dos nossos ancestrais. E muitas vezes nós ficamos perdidos numa dinâmica de curar aquilo que nos aconteceu, quando podemos também, para além de tudo isso que nós estamos a dizer e que fazemos e muito bem, é como se Júpiter para mim ancorasse a nossa consciência num lugar de, se eu sou o resultado dos meus ancestrais, eu não sou só o resultado das feridas deles, eu sou o resultado das experiências deles, ok? E é a diferença em nós olharmos pela perspectiva lunar ou solar da coisa, não é? É verdade, eu tenho um peso associado em mim que eu trago, que eu carrego, que eu sinto, que eu sou, mas eu também sou o resultado direto de toda aquela experiência, de toda aquela força, de toda a camada do tempo que passou de geração em geração para que eu possa agora estar aqui. Portanto, quando nós ouvimos aquelas frases feitas que nós somos as preces dos nossos ancestros, somos mesmo, somos mesmo. E olhar nessa perspectiva é uma perspectiva de Júpiter, ok? Olhar dessa perspectiva é numa perspectiva de expansão e de continuação do legado, mais do que de contração e limitação pelo peso que isso pode trazer quando nós vamos tentar recuperar as nossas linhagens e as histórias familiares e tudo que não foi cumprido para trás. Então, se nós nos olharmos como o cumprir dos nossos ancestros, é o fim da linha, não é? Este presente, sendo que já é como se fosse para eles o futuro, é brutal. E isso também me faz recordar que, por exemplo, em 2019, antes de nós sabermos que 2020 ia ser aquela loucura que foi, começamos, muitos de nós, eu recebi, muita gente recebeu, e há muita gente a falar disto, recebemos como que um período de mutação, ok? Como se entre 2020 e 2027, 2020, 2026, depende depois da linhagem do que é que nós estamos a falar, há um período que é de mutação total da consciência evolutiva, não é só da consciência humana sequer, é da consciência planetária, da consciência universal. Nós estamos a atravessar, para mim, estes 6, 7 anos são um microcosmos do que vai acontecer daqui para a frente. E se nós olharmos desse ponto de vista, se nós fizéssemos a analogia de que regência é que aconteceu entre 2020 e 2027, sendo que estamos aqui as duas a falar de 2025, estamos quase no final dessa primeira mutação. Para quê? Para que estes primeiros 7 anos se tornem os 7 vezes 7, ok? Estes primeiros 7 anos, a cada ano temos uma regência, mas se nós víssemos 7 vezes 7 e aumentássemos aqui os fractais de entendimento,
nós começamos a olhar para, ok, 7 vezes 7 são 49, já são quase 50 anos de gestação de uma mutação, e esses 50 vezes, e começamos a aumentar a escala. E vemos que este Júpiter aparece-nos, como nós aqui as duas estamos a muito a dizer, depois do Saturno, antes de outra coisa que virá, ok? Há sempre uma complementariedade e um fio condutor que nos guia. Aqui para nós, o que eu tenho estudado e o que eu tenho falado imensas vezes é que eu não tenho falado tanto como regência planetária, tenho falado como energia de frequência, de regência desse ano. E o que aconteceu para mim foi que é muito interessante isto. Eu vou só dar-te esta visão, ver se tu sentes que ressoa. Tu estás-me a falar de Saturno. Para mim, o que eu falei durante imenso tempo foi a regência de Tzadkiel e da benevolência. E parece que não tem nada a ver, mas agora vê só. Se as leis de Saturno são aquilo que nos dão a estrutura, e se eu falo disso enquanto benevolência, eu tive que me aperceber dos meus limites e das minhas necessidades para conseguir ser benevolente comigo e com os meus, ok? E nesta ordem de ideias, o que acontece agora com Júpiter é que eu vou estar na regência de Micael e da plenipotência, da vida plena, da plenitude. Então, como é que Júpiter se torna sinónimo de plenitude na minha vida? Ok? Da mesma forma, como é que Saturno, com as suas leis e com a sua verticalidade de educação, sabes, quase daquele que vem e que nos diz que tem que ser de determinada forma ou com este tempo, neste lugar, como é que isso se transforma em limites que me dão conforto e em que eu me sei cuidar, ok? Que eu tenho benevolência para comigo, porque senão eu torno-me um professor super exigente e muito rígido. E Uhum. curiosamente, num ano de regência desta forma, de rigidez e de autoridade, eu preciso treinar a benevolência, senão eu atropelo-me. E na minha autorrigidez eu faço pior, não é? Já basta as leis cósmicas que estão disponíveis e a proposta que já está nos céus, eu tive que me munir de tudo o que me deu capacidade de ser benevolente para comigo e para com os outros. E da mesma maneira, agora com Júpiter, o que vem neste sistema que muitos de nós recebemos e que eu recebi desta maneira, como podia ter sido de outra forma, o que vem é esta plenitude. Então, como é que Júpiter me ensina a ser plena, ok? A sentir-me plena? Como é que eu tenho uma vida plena? O que é que isso é para mim? Porque Júpiter vai aumentar isso que eu considero que é ter uma vida plena. Portanto, eu vou ter que descobrir o que é isso, porque Uhum. Júpiter vai estar a aumentar na área de vida que tiver no meu mapa, coletivamente, como acontecer. As propostas que Júpiter vai trazer vão ser intensas, porque ele é expansor de consciências, porque ele vai e abre, porque ele vai e transforma em ouro, não é? Torna muito importante aquilo que ele toca, torna-se importante para nós. Então, como é que essas áreas eu vou poder transformá-las como fonte de plenitude? Em vez de Uhum. ir contra a maré, como tu dizias em relação ao tempo, em vez de irmos contra o tempo, como é que nós estamos a favor do tempo? Como é que eu estou a favor hum, deste florescer? Como é que Uhum. este florescer que acontece, nós nunca sabemos quando é que uma flor vai abrir, nós podemos saber que ela se calhar vem numa altura do ano específica, mas quando é que determinado botão de flor vai abrir, o que é que faz a flor abrir? Que subtileza é essa que a faz assim entrar no lugar de oferecer uma fragrância? Todas estas metáforas visuais para mim são Júpiter. Ele vem Uhum. e na medida dele, ele faz com que aquilo ainda abra mais. Como assim abrir mais? Estás a ver? Como é que eu vou abrir mais neste ano? É o Depois, potencial todo ali. isso, é isso mesmo. Então, como é que nós não temos medo do nosso potencial? Porque é sobre isso que 2025 vai ser. Vai colocar-nos assim na linha da frente, no palco das nossas vidas, obviamente, para florescermos. Ah! Libertar tudo o que nós temos, não é? A nossa luz e integrar a sombra cada vez mais, não é? Porque, aliás, esse processo da sombra já foi um bocadinho a Saturno, na minha Sem dúvida, perspectiva. para mim, eu também acho, sem dúvida. E eu gostei muito daquela tua visão, portanto, aquela visão que tu falaste há pouco de visão lunar e visão solar. Porque a Lua, na astrologia, quando tu falaste nessa parte,
Para quem depois nos vai ouvir, a lua na astrologia, ela simboliza muito o nosso vazio emocional, mas é também lá que nós vamos buscar a nossa força, tecnicamente falando, não é? Porque nós não conseguimos, portanto, noite e dia, portanto, são as polaridades também a funcionar. Eu não consigo, uma flor não consegue abrir, não é? Através da luz solar, se ela de noite não estiver fechada, encolhida, portanto, a puxar todos os nutrientes da terra, toda a umidade da terra, não é? Ela não consegue abrir depois no dia se ela não fizer esse processo. E a mesma coisa numa semente, ela cresce debaixo da terra, primeiro. Ela cresce, germina debaixo da terra, onde não há qualquer nenhuma luz. Portanto, em Saturno eu senti muito mais isso. E dar aqui outra chega quando tu falaste de ciclos, porque é assim, os ciclos de Saturno são de 7 em 7 anos. Então eu gostei muito dessa tua conexão também dos ciclos, porque em 2027, se nós formos ver de 2020 a 2027, é um ciclo de 7 anos. Se nós juntarmos mais 7 em cima desses 7, é um ciclo de Júpiter. Brutal. Ou seja, é uma expansão total a partir da integração de todas as nossas partes e facetas. Ir de encontro ao nosso tempo. Portanto, mais uma vez, estarmos em concordância com ele. Eu gosto muito de dar um exemplo nas análises de mapas, que é a seguinte. Uma pessoa que tem, por exemplo, um Saturno na casa 6, ou na casa 10, por exemplo, são exemplos mais fáceis para dar. Eu gosto muito de dizer assim à pessoa: tu não podes pensar que tu vais chegar a um trabalho que não conheces e se calhar vais ouvir aquilo uma vez e aquilo vai-te entrar logo na cabeça. Tu vais ter o teu tempo para te aprimorar, para te conheceres naquelas funções e para te adaptares àquelas funções. Se calhar há pessoas, né, o Saturno, como tem esta questão de atrasar um pouco os processos, não é? Porque ele quer nos proteger de dores, porque ele também tem esta capacidade de guardar memórias. Então ele vai nos retardar um pouco esses processos, por isso é que ele nos pede que nós estejamos de acordo com o nosso tempo interior. Então, a pessoa, na área de vida onde tem Saturno, dei estes dois exemplos destas duas casas, mas na área de vida onde a pessoa tem um Saturno, ela não pode estar à espera de dar um passo maior que a perna. Ela ali naquela área de vida, ela tem que ser a favor do tempo dela, tem que estar em concordância com esse tempo. Depois ela vai se sentir frustrada, porque isso é uma das manifestações de Saturno, né? Ou vai se vitimizar também é uma das manifestações de Saturno. Portanto, a pessoa tem que estar mesmo alinhada com isto, porque, mais uma vez, Júpiter vai expandir. Júpiter neste momento está em Gêmeos, portanto, tem-nos convidado muito a alterar estes mindsets, este sistema de crenças que nós fomos ouvindo desde que Saturno estava a reger o ano passado. Não é? Este sistema de crenças, portanto, expandir um pouco e ir de encontro à nossa verdade. Não é? Porque no fundo verdade também são perspectivas, não é? A minha verdade pode não ser a tua verdade pode não ser daquela pessoa, portanto é uma dinâmica muito gira, por isso é que eu, eu adoro falar dos céus. Também eu, Adoro sabes, falar também, disso. porque eu acho que começamos toda a gente a sentir, nem que seja por esses ciclos mais diretos da Lua e do Sol que afetam toda a gente, não é? Ou é tão fácil falar das marés e da Lua, não é? E aí vermos na prática que não há como nós não sermos influenciados pelo que está a acontecer nos céus. Tenhamos ou não consciência do que é que está a acontecer, a nossa vida é banhada por uma onda cósmica, porque nós, bem ou mal, esquecemos tantas vezes disto, mas estamos algures no cosmos, em órbita com 300 outras coisas. Então, é óbvio que nós estamos a ser impactados e influenciados o tempo inteiro pelo invisível, basicamente. Então, o que eu quero dizer com isto é, porque é que é importante cada vez mais nós darmos a nossa visão destes conceitos? Porque nós, quando fazemos isto, estamos a questionar-nos internamente e estamos a ritualizar aquilo que nos está a acontecer. Para mim, ritualizar aquilo que nos está a acontecer é tomar consciência sobre. Quando eu tomo consciência sobre uma parte minha, há uma parte minha que eu nunca mais vou descurar, porque eu vou tornar mais sagrada, porque eu dei o meu tempo para me aperceber daquilo. Eu, de alguma forma, ritualizei aquele momento e por isso tornei-o mais importante.
E eu acredito que é sobre isto. Quando nós tentamos descodificar as leis cósmicas, o invisível, aquilo que nos está a influenciar, é porque, bem ou mal, nós estamos a ser influenciados. E quanto mais depressa fizermos, entre aspas, as pazes com isso, quanto maior for a reconciliação com tudo aquilo, com todas as propostas dos céus, mais fácil vai ser navegar o meu dia a dia. É uma coisa que eu digo em todo o lado, o tempo inteiro, que é: eu acredito mesmo que a vida não está contra nós. A vida está a nosso favor, não há outra hipótese. Se é assim, se a vida está a meu favor, então o que é que eu aqui, quando eu me sinto overwhelmed, quando eu me sinto assim desafiada, o que é que verdadeiramente aqui me está a acontecer? De acordo com esta premissa de que a vida não está contra mim, sabes? E Júpiter nunca vai estar contra nós. É assim uma personificação desta lei, não? Júpiter nunca vai estar contra nós. Portanto, o que nos acontecer este ano vai ser muito, muito, muito importante. E como nós dizíamos, pela lei da polaridade, tudo o que nos aconteceu ano passado foi uma preparação para este instante. Quanto melhor nos prepararmos sobre estas lições que pareceram mais árduas do ano que passou, quanto melhor as integramos, as olhamos, refletimos sobre, tornamos nossas, pessoais, mais facilmente vai ser aceder à expansão que Júpiter agora vai querer para nós, como se nos desse assim um empurrão na direção do enorme abismo. Talvez, porque é sempre o desconhecido, não há como não ser, mas esse empurrão para o abismo é para nos fazer crescer, acredito mesmo, mesmo, mesmo nisso. É para voarmos. É para voar, eu nem ia dizer o óbvio, não é? Mas sim, é mesmo isso, é para voar. É para nós voarmos. Sim. Sabes, é muito interessante estar a falar assim com alguém que tem uma visão tão cósmica da astrologia, porque, como sabes, a astrologia tem conceitos, não é? E é importante nós percebermos esses conceitos, mas por que não irmos além desses conceitos também, não é? Porque essa visão que tu trazes é uma visão muito interessante para aquilo que é Júpiter. Sabes que eu associo muito, ainda agora falavas de Saturno, eu associo muito, não é que eu percebo muito tarô, mas sei assim algumas coisas, eu associo muito a vibração de Saturno ao ermita, àquela Uhum. carta do ermita, porque essa carta, ela mostra que para nós atingirmos essa iluminação interior e essa consciência de nós próprios, nós temos que caminhar muitas das vezes às escuras. E se calhar a única luz que vai iluminar o nosso caminho é essa luz que está aqui dentro de nós, é este farol que está aqui dentro de nós. E esse farol é Sagitário, esse farol é Júpiter, porque é a verdade que está aqui. É ela que nos orienta. Nós podemos ouvir vários gurus, podemos ouvir várias pessoas sábias, todos nós temos sempre alguma coisa para nos acrescentar uns aos outros, mas a nossa verdade é aquela que vai sempre sobressair muito mais. E quando nós seguimos ela, nós não enganamos, nós não nos enganamos no caminho, nunca. E esse timing de espera, de aguardar o tempo certo, chegou. É Júpiter. Ele está a chegar e vai reger este ano, 2025, já a partir de março. Portanto, bora lá abrir as asas, como por exemplo como se fôssemos uma borboleta num casulo este tempo todo e agora está na hora de sair de lá e voar, por isso simplesmente. Olha, eu vou aproveitar o que tu estás a dizer para dizer isto, espero que venha no contexto. Tu estás a falar de que quando é a nossa verdade, é a nossa verdade. E eu tenho esta crença de que quando é a nossa verdade, ela é beneficente, ou seja, ela beneficia o todo, porque ela é verdadeira, estás a perceber o que eu quero dizer? Ou seja, quando é verdade, eu não tenho como estar a enganar ninguém, porque eu não estou a enganar-me a mim mesma, eu vou estar a ser fidedigna aos meus valores, às minhas leis internas. E isso só pode estar a emanar uma energia que é saudável. Quando eu emano uma energia que é saudável, que é plena, que é expansiva por natureza, que vem das minhas próprias descobertas, não é? Que vem das minhas conclusões internas, conscientes e, enfim, certas dentro de mim, de acordo com as minhas premissas, a minha história pessoal, quando eu emano isso, o outro vai sempre beneficiar. Porque
Imagina, é olhar pelo contraste. Se eu estiver a jogar um jogo falso, eu vou estar a prejudicar alguém. Se eu estou a agir de acordo com a minha verdade, não há hipótese disso ser prejudicial. Porque a minha verdade e a tua não vão estar assim tão diferentes. Elas são diferentes na medida em que nós temos histórias pessoais diferentes. Mas depois as leis que nos regem são cósmicas, como tu dizias. Portanto, não há hipótese de eu estar a fazer mal a alguém sem estar a fazer mal a mim. Isto é fácil de nós percebermos. Então, por que é que nós não Certo. podemos começar a pensar ao contrário? Se eu estou a fazer o bem, eu tenho que estar a fazer o bem comum. Eu acredito mesmo nisso. E esta palavra da beneficência, que é uma coisa que tem vindo, é como se eu percebesse que a minha ação, conectada com essa verdade que tu falas interna, dessa bússola interna, desse farol, ela vai invocar no outro a mesma necessidade. O outro não vai sentir-se ok num ambiente que não tenha a mesma verdade, sabes? A mesma veracidade, a mesma frequência de nitidez, de transparência. Então é sempre uma coisa que vai beneficiar toda a gente, não há hipótese. Por isso é que nós dizemos, o meu trabalho pessoal só vai acrescentar ao trabalho que é coletivo. E o que eu acho que vai ser muito diferente daqui para a frente, nos anos que vêm lá, é que isto vai se tornar tão óbvio, esta coisa do coletivo vai ser tão óbvia. Antigamente não era, nós estávamos muito focados no nosso umbigo e teve que ser assim. Não tenho nada contra, cada um tem. E o que eu sinto é que toda a gente tem que atravessar essa fase de olhar para dentro, de olhar para o umbigo, como tu há bocadinho falavas, passamos por Kiron, não temos hipótese, temos que olhar para o próprio umbigo, temos que ver que dores são essas, que ferida nuclear está ali, mas rapidamente chegamos a um momento em que já não vamos estar a olhar para as feridas sozinhos, porque as feridas que vamos estar a curar são as coletivas, são aquelas que só vão ficar sanadas quando olharmos coletivamente. São os traumas, eu não sei se isto existe, são os traumas transpessoais, nem sei se isto existe, mas percebeste o que é que eu quis dizer com isto, não é? Sim, sim. O trauma, nós temos mania que o trauma é nosso, que o trauma é a minha história, a minha ferida, o meu início de vida, a minha infância, mi. E é verdade. E depois há o nós. E quando nós começarmos a olhar para o trauma em conjunto, só aí é que eu acredito que damos saltos quânticos, como aqueles que Júpiter propõe o tempo inteiro. Então, para mim, o salto quântico de Júpiter também tem a ver com isto. Saímos do trauma enquanto eu para passar a um trauma que é nosso. E só isto fica assim, como se os vértices e as arestas ficam mais suaves, Lapidadas. lapidadas, e torna-se mais fácil lidar com o trauma. E porque há questões que só conseguimos com ajuda. Há questões que nós só conseguimos juntos. Há questões que nós só conseguimos quando nos apercebemos que temos exatamente a mesma necessidade. Então, para mim, Júpiter, esses saltos quânticos que para mim Júpiter também vêm propor, por serem transpessoais nesse aspecto direto da coisa astrológica, também tem a ver com este coletivo que estamos todos à espera estamos todos cheios de sede de voltar à tribo, de voltar à família, de voltar a esse coletivo unitário, sabes? Como se eu falo muito sobre sinarquia nesse contexto. É porque sinarquicamente todos têm um lugar, sabes? Não há hipótese. Uma sinarquia não existe se não for em círculo em que todos ocupam o seu lugar. Mas só funciona se for assim, porque se há alguém no círculo que não está a ocupar o seu lugar e a sua mestria, já não é uma sinarquia. Já vai haver alguém que se pôs abaixo e, portanto, alguém ficou acima. Sabes? Então, se olharmos deste ponto de vista, não é que tínhamos que abolir o conceito de hierarquia e de autoridade, só temos que perceber, a meu ver, ao contrário, que quando eu saio do meu lugar, eu estou a dar esse lugar a alguém. E normalmente estou a desequilibrar a equação. Mas se eu ocupar a minha verdade, a minha luz, o meu
o meu lugar de direito, porque estou viva, porque tenho uma história, porque tenho capacidade e merecimento para estar aqui, imediatamente eu entro em sinarquia, porque eu vou-me juntar com a mesma frequência. E estes círculos, dentro de círculos, que se começam a reunir outra vez, que falam todos a mesma linguagem, que estão cheios de saudades de se reconhecerem pela voz, pela frequência, pelo sabor outra vez, eu vejo o futuro muito esperançoso, apesar do caos que anda aqui. E Júpiter vem para mim apontar a luz nessas direções. Uhum. Apontar caminho, não é? Sim. Sabes que nós enquanto seres, isto é uma energia primária, não é? Todos nós queremos pertencer. Então, às vezes, fugimos um pouco da nossa verdade porque, mais uma vez, ou ela incomoda, essa luz incomoda, ou mais do que incomodar os outros, incomoda-nos a nós, porque nós não estamos habituados a utilizá-la, se calhar da forma que seria mais correta e a mais luminosa de todas, mas ela está lá. E o que é certo é que todos nós queremos pertencer, mas se formos mais fundo nesse tema, e como tu dizes e bem, todos nós tecnicamente pertencemos. Eu acho que nós não sabemos qual é que é por vezes o nosso lugar, mas lá no fundo nós sabemos que pertencemos. Mas saber dentro desse pertencimento qual é que é o nosso lugar e o nosso papel, porque mais uma vez não damos vazão a essa luz, e a luz é aquilo que nos traz clareza, é aquilo que nos traz certezas, é aquilo que se alinha a essa frequência mais elevada. Por nós não sabemos tudo isso, acabamos por, vá lá, adaptarmos um pouco àquilo que os outros muitas das vezes esperam de nós. E aí sim, essa equação fica desequilibrada. Eu baixo e vai haver sempre alguém que sobe. E vice-versa. Né? Dá para os dois lados. Então nós não, em Júpiter nós não nos podemos diminuir. Portanto, todos os nossos dons, as nossas capacidades, é para colocá-las à luz do dia. Portanto, deixem-nas ao sol. Pode ser que o sol também ajude aqui um pouco, pelo menos aqui no Algarve tentar de sol. Deixem-nas um pouco ao sol, para que o sol traga essa luminosidade, essa consciência e nos permita cada vez mais estar em coerência connosco e naturalmente depois com a vida e com este grande sistema que todos nós estamos inseridos. Sim, sabes que só para pegar na ponta que iniciámos, como eu te dizia, dos 360 graus, o grau zero de Carneiro, nesta analogia, que é o início do ano solar, que é tudo isso, é também, em termos de frequência, o que está mais próximo do zénite, o que está mais próximo do Sol, o que está mais próximo do alto. Então, o grau zero de Carneiro, para mim, é um grau muito, 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 muito especial, que neste sistema nós lemos como sendo um grau de paz. Então imagina, por isso é que nós lemos a regência do ano no início. Então é como se, independentemente do que esteja a acontecer naquele grau, a casa, o planeta, o que seja, porque é o início, porque é o que está mais próximo da fonte, porque vimos da fonte, ok? É o que está mais próximo da fonte, tem sempre uma, assim, um aconchego de vir com essa consciência máxima, Uhum. É o que, infinito. que é o infinito, e que neste sistema, para mim, é sinónimo de paz. E paz não é o contrário de guerra, estás a ver? É a paz de estarmos reconciliados, de estarmos sem conflito interno. E o que tu estavas a falar, e eu só me vinha isso, que essa coisa de não entrar dentro da balança do maior e menor, da luz e da sombra, da hierarquia. Então, em paz tem a ver com esse efeito reconciliador. Yes, então, que este efeito reconciliador seja o que fica na lupa do Júpiter, já que ele vai ser a regência desse período Ah, que acaba este ano, para nós trazermos este conceito reconciliador a tudo e todos nas nossas vidas. Isso também amplia
Isso também relaxa. O nosso corpo, por natureza, relaxado, está em saúde. Portanto, tem mais a ver com desconstruirmos a tensão do que propriamente fazer uma coisa ativa para trazer relaxamento. Trazer relaxamento passa por desmanchar as tensões acumuladas. O relaxamento é uma consequência direta. E eu vejo Júpiter como uma consequência direta. Estás a ver? Essa expansão de Júpiter é uma consequência direta de nós irmos reconciliando e relaxando em todas as nossas partes. Muito bem, gostei muito de ouvir essa parte. Então, olha, só para terminarmos, gostava só de dizer aqui mais algumas dicas para as pessoas depois que nos vão ouvir. E gostei muito também de teres falado aqui do grau zero, porque o grau zero é o grau dos inícios, assim como Carneiro, não é? Que é o signo que dá início à roda do zodíaco. O Júpiter, quando entrar em Caranguejo, vai entrar também numa vibração cardinal. Ou seja, as energias cardinais, portanto, Carneiro, a própria Balança também, o Caranguejo, o Capricórnio, são energias de inícios. Portanto, se vocês têm algum projeto, por exemplo, que nessa caminhada de ermita que tiveram quando o Saturno estava a reger o ano, então talvez esteja na hora de colocar isso em prática e de colocar isso no mundo, colocar isso à luz do dia para todos nós vermos, e deixar que essa luz expanda esse trabalho. Portanto, não se escondam este ano. Eu acho que é uma boa mensagem assim para terminar. Não se escondam nem de vocês próprios também, sobretudo. Adoro, não vou dizer mais nada. Adorei essa última dica. Não se escondam de vocês próprios, brilhem muito e expandam muito neste ano de 2025. Assim, Secundária, muito obrigada pela tua companhia aqui agora. E esta gravação vai estar disponível no Patreon e depois mais tarde no YouTube. Espero por vocês lá. Tchau! obrigada, Ana, um beijinho. Muito obrigada, até breve.